Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias, Apocalipse capítulo 8. Estamos chegando no capítulo 8, isso é quase metade do livro de Apocalipse. Apocalipse tem 22 capítulos, então estamos menos da metade. Inicialmente eu projetei que nós iríamos talvez levar um ano no estudo de Apocalipse. Talvez tenhamos que passar de um ano. Estamos agora no capítulo 8, vamos estudar os versos 1 a 6, e esse é o 20º sermão no livro de Apocalipse. E algumas vezes eu tive que correr e ir mais rápido, alguns até reclamaram, mas porque eu acho que Cristo pode voltar antes da gente terminar o livro. Eu não queria deixar que os irmãos fossem arrebatados e se assustassem no dia do arrebatamento. Não, claro que... Mas o fato é que o livro é riquíssimo de conteúdo. É um livro que, historicamente, as pessoas dizem: eu não gosto de Apocalipse porque eu não entendo. Ou alguns dizem: eu gosto, mas não entendo, porque é um livro difícil. Os irmãos estão vendo, não é difícil. Não é difícil. Deus não ia nos dar a sua revelação para ficar encoberta. Tudo que Deus nos deu foi para revelar a nós quem Ele é, a glória do Seu Filho, para preparar os nossos corações para adorá-lo e servi-lo. Como Deus iria dar 22 capítulos, os capítulos finais da sua revelação, de uma maneira hermética que nós não iríamos entender? Apocalipse não é difícil, pelo contrário, é um livro maravilhoso, e à medida que você estuda e vai compreendendo o que o Senhor está revelando, a glória de Cristo se manifesta. Apocalipse nos estimula a santidade, renova a nossa esperança. Apocalipse é um livro maravilhoso em qualquer época da vida da Igreja de Cristo, em qualquer época da nossa vida individual. Uma das coisas que se destacam nesse livro é o fato certo e absoluto da soberania e do controle do Senhor. Se há uma frase que nós poderíamos resumir o livro de Apocalipse, seria essa: está tudo sob controle. O Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Nosso texto hoje, capítulo 8, como disse, começando no verso 1. Assim nos diz a palavra do Senhor: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos, de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Acho que está um barulho estranho, não está no som? Tem como tirar isso? Então desliga o retorno. Estão ouvindo? Para não perder a nossa atenção. Não tem como resolver isso, não? Ok. Então vamos tentar ver se a gente supera isso sem perder a nossa atenção. O tema da nossa pregação hoje é a terrível expectativa da ira de Deus. A terrível expectativa da ira de Deus. Uma maneira de acalmarmos nossa consciência para continuar em nosso pecado é mudar os conceitos que nos incomodam. Há pessoas que, por exemplo, mudam o conceito de mentira porque eles não querem admitir que mentiram.
Então eles dizem, foi uma brincadeira. Eles difamaram, mas eles dizem, não entenderam o que eu falei. Mudam os conceitos para não assumir a culpa do seu pecado. Isso acontece na vida em várias situações, mas principalmente quando estamos falando de verdades espirituais que nos incomodam. É exatamente isso que muitas vezes fazemos com o conceito da ira de Deus. Esse aspecto do ser de Deus nos informa que poderemos estar em situação crítica diante do Deus Santo, que conhece o nosso coração ímpio. E esse aspecto do ser de Deus nos informa que nós iremos prestar contas e ser julgados na base da santa e infalível justiça de Deus. Isso nos assusta. É melhor não levar em conta a realidade da ira de Deus. E o mundo muda o conceito de Deus, subtrai do seu ser a ira que faz parte da sua santa natureza, e não poderia ser diferente, porque não quer encarar a realidade da terrível ira de Deus. Isso é uma loucura, porque nós iremos nos defrontar com o Deus Santo e ser julgados por Ele, quer nós aceitemos agora ou não. Mudar os conceitos não muda a realidade. Você pode pensar o que quiser sobre Deus, mas o fato da ira de Deus está documentada na Escritura. O fato de que nós seremos julgados por esse Deus Santo, que tem uma terrível ira, está documentado na Escritura. Não adianta fugir da realidade revelada. O profeta Malaquias, por exemplo, fala do dia do Senhor usando palavras assustadoras. Escute isso. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha, escute essa expressão do profeta, o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Estão ouvindo bem? Eu não estou me ouvindo bem. Se tiver como chegar um pouco de som aqui, aí me força muito a garganta. É precisamente sobre o dia da ira do Senhor que João está falando aqui. Lembremos que a primeira sequência de juízo foi simbolizada pela abertura dos selos, que nós vimos aqui, capítulo 8 de Apocalipse. Vamos ver se a gente consegue, tá certo? Ver se eu esqueço o som e vocês também, vai forçar a minha voz. Mas eu prefiro perder a voz do que perder o sermão. Vamos ver se a gente consegue aproveitar, tá bom? Pode deixar como está, mas vamos concentrar aqui. Capítulo 8, voltando. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo. Nós estamos aqui no final da sequência dos selos, onde vimos desde o capítulo 6 a abertura. É precisamente sobre o dia do Senhor que João está falando. Lembremos que a primeira sequência de juízo foi simbolizada pela abertura dos selos. Mas como vimos alguns domingos atrás, a partir do 6º selo entramos na grande tribulação. Até o 5º selo, nós estamos na primeira metade da tribulação. A partir do 6º selo, começa a descrição dos juízos da grande tribulação. Como já vimos também, as sequências de juízo dos selos, das trombetas e das taças, não seguem uma ordem cronológica. Estão interligadas entre si. Os próximos 7 juízos, por exemplo, as 7 trombetas, eles brotam do 7º selo. Ou seja, as trombetas, os juízos das trombetas, estão dentro do 7º selo. E as 7 taças, que são a sequência final do juízo de Deus, brotam da 7ª trombeta. Então, os juízos estão completamente interligados. Aqui no capítulo 8, nós estamos na segunda sequência de juízos específicos que Deus manda durante a grande tribulação.
as pragas enviadas agora são muito mais intensas do que aquelas que foram enviadas inicialmente. Embora nós vimos que o juízo de Deus na abertura dos 4 primeiros selos é algo terrível, é intenso, mas aquilo não se compara com a intensidade do que está por vir e será revelado agora, tanto nas trombetas como também nas taças que virão posteriormente. Um fato importante, irmãos, sobre o Apocalipse, que às vezes nós perdemos, é que o livro de Apocalipse é um livro cheio da graça de Deus. Há pessoas que estudam Apocalipse para satisfazer a sua curiosidade sobre o futuro. O que vai acontecer? Apocalipse não foi dado para satisfazer curiosidade e responder todas as nossas perguntas sobre o futuro. Apocalipse foi dado para revelar a grandeza e a glória do Cordeiro de Deus, mas também revelar a graça e a misericórdia do Senhor, apesar do juízo. Nesse livro, a mensagem da graça de Deus, que escolhe, salva representantes de todas as raças, tribos, línguas e nações, é muito clara. Mesmo na manifestação da sua ira, os leitores ainda podem aprender sobre a sua misericórdia. Foi isso que aprendemos no capítulo 7. Antes de prosseguir com o 6º selo, que trará as 7 trombetas, o Senhor revela que muitos serão salvos durante a tribulação. Até o reconhecimento de que chegou o tempo da ira do Cordeiro, como temos no capítulo 6. Se você olha os versos, capítulo 6, verso 16, diz: e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Se observarmos bem, até o reconhecimento de que chegou o tempo da ira do Cordeiro é um aspecto que revela a graça de Deus, porque no capítulo 11, verso 13, é o juízo de Deus, o sofrimento sobre a terra que desperta alguns para o arrependimento. 11:13 diz: naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Nota bem, muitas vezes depois de uma série de juízos, Apocalipse descreve os homens ainda duros, ainda presos à sua feitiçaria, blasfemando o nome de Deus. Mas há um momento em que o juízo de Deus desperta os escolhidos, aqueles que foram selecionados para a salvação. E eles começam a dar glórias ao Senhor, apesar da ira de Deus revelada. Então o livro está realmente cheio da mensagem da graça de Deus. O nosso texto, Apocalipse 8, de 1 a 6, vai nos ensinar a seguinte lição: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa é a lição simples que eu tiro da própria Escritura, Hebreus 10, 31, que resume Apocalipse 8, de 1 a 6. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Por que é terrível cair nas mãos de Deus? Verso 1 diz: por causa da revelação da ira de Deus. Por causa da revelação da ira de Deus. Leiamos novamente o verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Esse verso nos mostra algumas realidades acerca da severidade da ira de Deus. Pelo menos 2 coisas ficam claras. Primeiro, a retomada da sequência de juízos pelo Cordeiro. Quando o Cordeiro abriu, é o Cordeiro que está no controle desses juízos, é ele que está abrindo, quebrando aqueles selos. A sequência de juízos continua depois de um intervalo no qual o Senhor revelou a sua misericórdia. Lembremos, como vimos um pouco atrás, o rolo foi entregue ao Cordeiro no momento em que aparentemente não havia ninguém capaz de fazer prevalecer o bem sobre o domínio do mal.
Volte um pouco ao capítulo 5. Verso 2, João diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Não somente não podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E esse fato despertou algo em João. Verso 5, verso 4 diz: e eu chorava muito. Por que João chorava muito? Ao ouvir que ninguém podia abrir os selos do juízo de Deus. Porque João sabia que na história que estava oculta naqueles selos, estava o desvendamento do reino e do domínio de Deus. Era preciso alguém abrir os selos. Era preciso o Senhor tomar de volta a autoridade da história do homem e revelar o seu poder. Se ninguém abrisse o selo, o mal venceria. João está chorando porque ele pensa: será que não vai ter resposta para toda a maldade desse mundo? Será que Deus não vai desvendar o seu juízo e fazer a sua justiça aparecer na terra? Por isso ele chora muito. Mas ele é consolado no seu choro. O verso 5 diz: todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João vai ser consolado com essa verdade. Lembremos, irmãos, que esse rolo, então, foi entregue ao Cordeiro quando ninguém mais tinha condições sequer de olhar para ele. Cristo foi o único digno de quebrar os selos e lançar sobre a terra o juízo de Deus, a fim de preparar a terra para a vingança do Senhor e também para o estabelecimento do seu reino, que virá em seguida. Nesse momento da tribulação, ninguém mais duvida de que o Cordeiro está acertando contas com esse mundo mau. Então, a retomada da sequência de juízos é a primeira coisa que o verso 1 revela. A segunda coisa é o impacto da ação do Cordeiro. Não somente que o Cordeiro está retomando o controle, está liberando o juízo, mas o impacto disso. 8:1 diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve o quê? Silêncio no céu, cerca de meia hora. Curiosa essa expressão. Houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Se os irmãos lembram o que passamos até agora, até aqui não tem havido silêncio no céu. Pelo contrário, os céus está cheio de sons, de adoração. Os anjos estão louvando, os 24 anciãos, os querubins. A ordem para que os anjos hajam. Anjos em alta voz estão proclamando a glória de Deus e o juízo de Deus. Os céus estão cheios de barulho santo até aqui. Mas no capítulo 8 diz: houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Por quê? Qual é a causa desse silêncio? Esse silêncio, irmãos, revela uma pavorosa antecipação, suspense, medo e, ao mesmo tempo, um respeito reverente diante da grandeza da ira de Deus. Isso está acontecendo no céu. Os anjos, os 24 anciãos, o próprio João tem essa bênção de receber essa revelação antecipada. O selo não foi aberto e revelado completamente, mas os seres celestiais já podem ver o que tem naquele selo. E quando eles olham, eles ficam apavorados com o que veem. Esse silêncio é o silêncio de medo diante do juízo de Deus, que é revelado por meio daquilo que vai ser lançado na terra. Silêncio de pavor, silêncio de suspense, como se nós estivéssemos vendo várias cenas passadas. Alguém nos disse: vai vir coisa pior, você não sabe o que é, mas você está na expectativa de algo muito mais sério, muito mais assustador.
Há pouco, os homens viram a terra sendo devastada pelo sexto selo. Naquele selo foi revelada uma assustadora chuva de meteoros, seres celestiais caindo sobre a terra. Algo assustador. Não somente isso, a lua se tornou em cor de sangue. Não somente a lua, mas o sol escureceu. E juntamente com essa chuva de meteoros, com essa lua escura, com o sol completamente apagado, o sexto selo diz que houve um terremoto tão forte que todos os montes e todas as ilhas foram movidos do seu lugar. Imagine você observando tudo isso, você vendo essa manifestação terrível, a terra sendo abalada, as pessoas desesperadas clamando aos montes, dizendo: caí sobre nós, a ira de Deus vai nos alcançar, queremos morrer, fugindo de Deus por meio da morte, como se fosse possível. Imagine você, se coloque nessa cena, e de repente, o Senhor abre para você uma nova revelação, e quando você observa, o que está por vir é muito pior do que tudo que você já viu. É esse silêncio. É aquela multidão ouvindo a respiração do seu vizinho por causa do medo, do pavor. O que pode acontecer? Silêncio de medo. É algo terrível. Essa meia hora deve ter sido como a eternidade. Imagina isso. Todo o céu calado. Todos completamente silenciosos. E o tempo vai passando, silêncio. E à medida que vai passando os minutos, o medo vai aumentando. O que vai acontecer? Imagina essa cena, se coloca nisso. Silêncio de medo e de pavor. Porque a ira de Deus vai ser derramada de uma maneira muito pior do que o que foi. É terrível esse silêncio. É assustador. Mas o céu se cala diante da ira de Deus. É bom pensar nisso. Como vai ser a nossa relação com a terrível ira de Deus? Nosso texto ensina que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, por causa da revelação da ira de Deus, mas também por causa da preparação para a ira de Deus. Verso 2 diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Os 7 anjos falam de um grupo específico, porque 7 está precedido de um artigo definido. Esses 7 anjos não fazem parte das miríades de anjos em geral que estão ao redor do trono. Parece ser um grupo especial de anjos que estão mais perto do trono de Deus. Muito provavelmente são arcanjos, uma outra ordem específica, especial de anjos. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:16, ao falar do arrebatamento da igreja, ele diz: ouviu-se a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Anjos especiais estarão envolvidos no arrebatamento da igreja. Judas 9 fala de Miguel, diz que o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, não se atreveu a dizer ao inimigo juízo infamatório, mas simplesmente disse: o Senhor te repreenda. Miguel é denominado um arcanjo, um anjo que tem uma função especial. Paulo fala de anjos tocando a trombeta de Deus para levar a sua igreja. Em Lucas capítulo 1, verso 19, temos um outro anjo que se chama arcanjo também, que é Gabriel. Não tem o título arcanjo,
Mas ele diz, o texto diz assim: respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Aparentemente, parte desse grupo de 7 anjos que assistem, que estão próximos do trono de Deus. Assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Ele falando com Zacarias, quando revelou o nascimento de João Batista. Trombetas e anjos aparecem em várias cenas escatológicas. Em Apocalipse, as trombetas são usadas como símbolo do cumprimento profético. Esses anjos vão lançar uma série de juízos sobre a terra, piores que os juízos dos selos, mas não tão intensos quanto os juízos das taças. A ira de Deus, irmãos, não será algo aleatório. O que João está mostrando é toda essa convulsão natural, todas essas catástrofes que irão acontecer durante esse período, não é simplesmente um desequilíbrio natural. Não é porque o homem poluiu tanto a terra e agora, por efeito da poluição, estão chegando esses tsunamis, esses terremotos, o sol está perdendo o brilho. Nada a ver, nada. É o Cordeiro de Deus mandando a ira do Senhor sobre o mundo. Não tem explicação natural. Lembre-se disso. É Deus que está controlando cada um destes eventos. Por isso que terrível coisa é cair nas mãos de quem? Do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por causa da revelação da ira de Deus, por causa da preparação para a ira de Deus e também por causa da motivação da ira de Deus. Versos 3 e 4 diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. 2 coisas motivam a ira de Deus nesse texto. Em primeiro lugar, os servos de Deus estão clamando por justiça. Por que o Cordeiro de Deus vai agir de maneira tão intensa? Porque o povo de Deus está pedindo, está clamando. Volte um pouco no capítulo 6, versos 9, onde tem a descrição do 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas? Veja isso. Não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Que motiva a ira de Deus nesse texto? Em primeiro lugar, é o clamor do povo de Deus. Eles estão pedindo ao Senhor para fazer justiça, para mostrar o seu poder sobre aqueles que causaram a sua morte. Aqui nós temos o templo celestial novamente representado, que eu digo é um temporário templo, temporário porque Apocalipse 22 diz que não haverá templo na Nova Jerusalém. Tem nesse momento, porque aqui o céu não está integrado com a terra. É o local onde Deus, separado da sua criação, manifesta a sua glória. E nesse local, temporariamente, se representa aqueles móveis e aquele ambiente santo do tabernáculo que o Senhor deu para Moisés. Por isso o altar, por isso o trono, por isso a glória de Deus de maneira visível. É um templo celestial temporário, semelhante ao tabernáculo. O altar que nós vemos aqui é o altar de incenso, que ficava no lugar santo, bem diante do Santo dos Santos, onde estava a arca do Senhor e a expressão visível da glória da Shekinah de Deus. Aqui, irmãos, temos a resposta continuada à oração dos mártires no 5º selo. As orações dos santos continuam presentes no juízo de Deus. Orar é a nossa melhor arma para vencer o mal. É assim que esses servos de Deus enfrentam o mal.
texto diz que foi dado aos anjos um incensário. O verbo não é claro, mas muito provavelmente foi o próprio Deus que deu esse incensário aos anjos. Meus irmãos, aqui nós temos uma lição muito importante. Quando a maldade avança, ficamos de mãos atadas. Isso acontece muitas vezes, em várias situações. Nós ficamos de mãos atadas por causa da corrupção que afetou o próprio sistema social e todos os mecanismos responsáveis por deter o mal. A melhor saída é orar ao Senhor. Deus continua no céu. Deus continua no trono. Eu acho que é importante nós ouvirmos isso, porque o Brasil está alarmado. Os brasileiros estão assustados com o quê? Com a crise, é a palavra do momento. Estão ligados na televisão, a inflação, o dólar vai chegar a 4, sei lá, pode chegar até 10, irmãos. Mas a nossa paz não depende de noticiários. Nossa paz depende da soberania de Deus. Não são os governantes, é a economia que determina se nós vamos descansar hoje à noite ou não. Deus está no trono, acima de qualquer crise. Os irmãos sabem uma coisa? Para mim, é uma grande bênção que Deus está mandando para o Brasil, essa crise. É uma bênção, porque é na crise que o povo de Deus clama ao Senhor. É na crise que nós realmente podemos refinar a nossa fé. Quando nós temos muito, nós esbanjamos. Quando nós temos muito, nós não valorizamos o que Deus nos dá. Quando nós temos muito, ainda tem o perigo de que quem tem muito não está contente, quer sempre mais. Não tem satisfação no coração de quem tem muito. A crise é uma bênção para a igreja de Deus. A crise vai purificar os nossos corações. Talvez tirar alguns de nós. Mas os que saírem dos caminhos do Senhor é porque não passaram no teste da crise e da provação. Não temos do que nos assustar. Agora, isso significa que o mal não está crescendo? Isso significa que nós não sofremos por causa do mal, da corrupção que se instalou em todos os níveis? Não, nós sofremos sim. Mas nós não vamos pegar em armas para isso. Não vamos nos desesperar. Nós vamos orar ao Senhor. E vamos lembrar que o Senhor disse: a mim me pertence o quê? A vingança eu retribuirei. Quem manda no Brasil é o Cordeiro de Deus. Lembremos disso. Os mártires estão clamando ao Senhor. E veja, em resposta à oração, Deus está julgando o mal. Não existe arma melhor para lutar contra o mal do que orar ao Senhor. Quando não há mais o que fazer da nossa parte, aí é onde o Senhor começa os seus recursos. Mas devemos lembrar a lição que o Senhor Jesus nos dá em Lucas 18. Aquela parábola do juiz iníquo termina de uma maneira interessante. Lucas 18, verso 7 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Pergunta retórica. A resposta está na própria pergunta, mas também o Senhor Jesus responde. Ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é a questão. Que Deus está no trono? Sim. Que a justiça pertence a Ele? Sim. Que Ele retribui o mal? Sim. Mas nós temos fé para esperar no Senhor? Nós temos fé para descansar na autoridade do nosso Cristo? Ou nós só confiamos na autoridade da lei, dos advogados, dos juízes, dos decretos? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é a nossa falta, irmãos. O povo de Deus não se ressente tanto da falta de um Estado de direito, como se ressente da falta de fé, da dureza de coração, da falta
de viver na prática a doutrina que nós cantamos e falamos, que Deus é soberano e que Ele está no trono. Se Ele é soberano e se Ele está no trono, por que eu estou desesperado? O juízo de Deus é motivado pela oração do povo de Deus. Oremos, meus irmãos, oremos. Queria conclamá-los, eu queria implorar, se for preciso eu me ajoelho aos seus pés. Vamos orar. Não percamos a bênção da oração. Peçamos ao Senhor que nos ensine a orar. Nós não oramos porque nem sabemos. E porque não sabemos, nós não entendemos o valor, o poder, a grandeza, a bênção de estar aos pés do Senhor Jesus. É por isso, clame ao Senhor, peça a Ele para lhe ensinar a orar. Se discipline, porque a oração dos justos pode muito na sua eficácia. Deus escuta a oração dos seus servos. O texto diz claramente, verso 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. Com quê? Com as orações dos santos. A ideia é, chegou aos ouvidos de Deus. A oração alcançou o trono do Senhor. Lembremos disso, meus irmãos. Deus está agindo aqui em Apocalipse em resposta à oração do seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por causa daquilo que foi revelado, o pavor, capítulo verso 1, por causa da preparação para a ira de Deus, verso 2, por causa da motivação da ira de Deus, versos 3 e 4, e por causa da manifestação da ira de Deus, versos 5 e 6. Verso 5 diz, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Esse verbo atirar é forte, não é simplesmente deixar cair, ele lançou com toda a força dele. Ele lançou propositadamente, como alguém quer acertar um alvo e derrubá-lo com a sua arma, com aquilo que ele lançou. Ele atirou, ele lançou com violência esse incensário, e o resultado é, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos aparecem em vários lugares da Bíblia. Não somente aqui. Mas essas manifestações poderosas da natureza são associadas à presença majestosa de Deus. Dê uma olhada em Êxodo, capítulo 19, onde essas mesmas manifestações aparecem quando Deus se manifesta ao povo. Êxodo, capítulo 19. Verso 16, é o momento em que o Senhor desce ao monte Sinai para entregar os 10 mandamentos a Moisés. E o povo está ao pé do monte. Qual foi a cena que o povo viu? Êxodo 19, 16 diz, ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Parece muito com a cena de Apocalipse. Trovões, relâmpagos, som de trombeta, trombeta celestial, e o povo no arraial estremecendo de medo. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Deve ter sido aterrador. Imagina a voz de Deus no monte como uma grande tocha de fogo. E o Senhor respondendo em trovão, a terra tremendo. Não é sem razão que o povo disse para Moisés, Moisés, sobe, fala com Deus e nos comunica. Nós não aguentamos ouvir a voz do Senhor. É aterrador
é assustador um pecador diante do Deus Santo. Não é brincadeira, porque o Deus que é perfeitamente santo, ele tem que ter uma perfeita ira. E assim é o nosso Deus. É terrível cair nas mãos desse Deus. Fenômenos poderosos da natureza aparecem associados à presença majestosa do Senhor, ou como indicação de que Deus está a ponto de enviar o juízo sobre a terra. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Capítulo 16, verso 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. A ira de Deus se manifestando por meio da natureza. Como eu disse, a essas alturas, não adianta os sismólogos, os geógrafos, os estudiosos da natureza, os que estão controlando o meio ambiente, os que amam a mãe natureza, virem a público e querer explicar esse terremoto como sendo um desequilíbrio de placas tectônicas. É sim, mas é o Deus, Criador dos céus e da terra, que está desequilibrando. Na verdade, Ele está diluindo a terra. Ele está destruindo, a terra está sendo moída diante da ira do Senhor. Por quê? Porque ela precisa passar por um processo de destruição e reconstrução para que venha o novo céu e a nova terra, como João também nos revela. Esse mundo não tem mais jeito, não tem reforma. Ele tem que ser destruído mesmo. E não é a poluição, não são os gases, não é o buraco na camada de ozônio, não é a poluição dos carros que vai destruir o mundo, não, é Deus, a ira de Deus que vai destruir o mundo. Devemos estar preparados para enfrentar essa ira desse Deus Santo. Quero terminar lendo com vocês em Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. A partir do verso 26, Hebreus é um livro escrito para uma igreja parecida com a igreja moderna, irmãos, infelizmente. Uma igreja que não sabe muito bem o que é. Pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus e que estão há anos nesse conhecimento, ouvindo, recebendo. Mas o capítulo 6 diz: dado o tempo decorrido, vocês eram para ser adultos, mas são meninos, têm que estar recebendo leite, são hipersensíveis. Qualquer vento de doutrina, qualquer desgosto, qualquer vírus de pecado destrói a vida da pessoa. Muito triste. Capítulo 6 falam daqueles que provaram os dons celestiais, o poder de Deus, a boa palavra de Deus, e caíram. E Hebreus diz: é impossível renová-los para arrependimento, porque eles chegaram perto da salvação, mas zombaram do sacrifício de Cristo. Eles se passaram como crentes, mas não eram. E agora eles caíram e não há como renová-los para o arrependimento. É muito sério, presta bem atenção, é muito sério chegar perto da salvação e virar as costas para o Senhor. Porque nessas idas e vindas, você pode chegar no momento em que não pode mais ser restaurado para arrependimento e você está perdido irremediavelmente. Brinca com Deus quem quer, mas o Deus da Bíblia não é Deus de brincadeira. O Deus a quem nós vamos prestar conta é o juiz que tem a mais terrível ira que alguém pode imaginar. Brinca com o Senhor quem quiser. E nós brincamos
porque nós achamos, como aqueles tolos do Salmo 49, que nós vamos continuar vivendo e vamos construir e vamos ter isso e vamos ter aquilo e tal e tal. Tolice, bobagem, como se essa brincadeira fosse continuar perpetuamente. Não vai não, porque os nossos dias são contados e só Deus sabe o número deles. Não vai, meus irmãos, meus amigos, prestem bem atenção nisso. Prestem bem atenção. Brinca com Deus quem quer, mas essa brincadeira vai ter um preço caríssimo. Caríssimo. Quem sabe aquele silêncio pavoroso no dia da sua morte, diante do trono de Deus, sem coragem de levantar os olhos para o Senhor, calado, sabendo que a sua condição é perdida eternamente. Não brinquemos com o Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 26 diz: porque se vivermos, olha bem isso, se vivermos deliberadamente, conscientemente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso é muito sério, meus irmãos, é apavorante. Levem a sério. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. A lei de Moisés é severa. 2 ou 3 testemunhas podia ser bastante para que uma pessoa fosse morta por apedrejamento, porque a lei era severa, mas não é tão severa quanto a lei de Deus. Um crime contra a lei de Moisés é muito menor do que um crime contra o sangue do Cordeiro de Deus. Não se compara. É isso que o autor está dizendo. Verso 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Alguém que faz isso, que castigo uma pessoa dessa merece? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quero terminar fazendo uma pergunta para todos vocês. Prestem bastante atenção nesse término. Minha pergunta é: será que a realidade da ira de Deus lhe assusta? Será que esse grande e terrível dia não lhe desperta para rever a sua relação com Deus? Para rever se você está na fé. Se você está na fé. Porque a ira do Senhor virá em breve. Se eu pudesse pedir, implorar algo para vocês, eu imploraria que você repensasse a sua fé, porque o dia está próximo. Por isso chamo a sua atenção para algumas realidades urgentes. Primeiro, peço que pense no fato de que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. E se você não for um salvo verdadeiro, você vai perder esse grande e maravilhoso evento. Você vai perder sim. Porque o arrebatamento é para a igreja, não é para os que se chamam parte da igreja de Deus. E você vai ficar com todo o seu conhecimento, lamentando, para enfrentar o reino do anticristo nesse mundo. Considere nisso. O que é que falta para Cristo arrebatar a sua igreja? Nada. Absolutamente nada. Qualquer momento já poderia ter acontecido. Não tem nenhum sinal que antecede. É ressoada a trombeta de Deus, o anjo descerá dos céus,
Os mortos em Cristo ressuscitarão, nós os vivos seremos transformados. Nós os salvos, vivos, ao encontro do Senhor nos ares. Nós, os falsos salvos, ficaremos sim. Considere isso. Segunda coisa. Considere a brevidade da sua vida. Considere a brevidade da sua vida. Antes de ontem voltei à minha cidade natal, levar a minha mãe. Conversando com ela, tive a curiosidade de perguntar por alguns antigos amigos, contemporâneos meus da infância, adolescência, início da juventude, especificamente por um que foi da igreja comigo, foi criado na mesma igreja, ouvindo o mesmo evangelho, da mesma idade. Os dois que eu perguntei, ela disse, os dois morreram recentemente. Os dois morreram recentemente. A vida é assim. Querendo encarar a realidade ou não, nós estamos caminhando todos os dias para o lar eterno. Todos os dias. A eternidade está diante de nós e pode ser o nosso próximo passo. Não adianta querer enganar a si mesmo. Ninguém encontrou a morte achando que estava na hora. Todos acharam que foi cedo demais. Porque nenhum de nós espera encontrá-la no dia que o Senhor determinou. Mas vamos encontrar, sim. Nós vamos encontrar. Por que não levar em consideração isso? Terceiro, quero falar para você que se diz crente em Cristo. Pergunta para você é, você é realmente salvo? Não estou perguntando se você é crente dessa igreja, se você foi batizado, se você conhece as Escrituras. Não estou perguntando isso. O diabo conhece as Escrituras melhor do que todos nós. E nunca será salvo. Você é salvo em Cristo verdadeiramente? Considere isso. Considere isso. Se você diz que é, por que você tem essa certeza? O que é que lhe dá certeza de que é um salvo em Cristo? Você pode parar um pouco agora e transportar-se para o dia da sua morte. Pense um pouco, imagine você nos últimos momentos. Imagine, porque isso vai acontecer. Como é que você está naqueles últimos momentos? Como é que está o seu coração? Nesses últimos momentos, você ainda está seguro de que é um crente em Cristo? Você ainda está certo de que cruzando os portais da morte vai encontrar o seu Salvador do outro lado? Você é salvo em Jesus Cristo? Escutem bem. O pior que pode acontecer para você é ter ouvido a palavra tantas vezes, se identificado exteriormente com os crentes, deixar as pessoas pensarem que você é um salvo, mas na realidade, sendo um perdido, e descobrir isso quando não tem mais jeito. Quando o justo juiz olhar para você e disser, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Apartai-vos de mim. Muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios. Se está numa igreja como a nossa, talvez não vai dizer isso, mas vai dizer, Senhor, em teu nome eu fui a tantos cultos, eu ouvi a exposição de Apocalipse toda, em teu nome eu fiz isso e aquilo, foi em teu nome. Quem é que é salvo por isso? E o pior que pode acontecer é Jesus olhar para você e dizer, aparte-se de mim, porque você pratica a iniquidade. Nessas palavras, Jesus está dizendo que o teste da salvação não é frequência à igreja, não é conhecimento bíblico, não é aproximação com os crentes, não é funções que você ocupou na igreja, mas se você, na vida prática, pratica a justiça,
Apartai-vos os que praticais a iniquidade. Se as suas obras continuamente revelam o seu desejo de viver para a glória do Senhor, se as suas obras práticas revelam uma preocupação de temer a Deus mais do que aos homens e de querer agradá-lo acima de todas as coisas, se na sua vida prática você com alegria e prazer diz não para o pecado, para abraçar o caminho do Senhor. Apartai-vos de mim, os que praticais, não é os que falam, é os que praticam. O que é que você pratica, meu amigo? O que é que você pratica? Que segurança você tem? A ira de Deus não é brincadeira. Não é brincadeira. E eu não quero ser culpado diante de Deus do sangue de nenhum de vocês. Prefiro que se zanguem comigo. Prefiro que nunca mais voltem aqui. Mas saiam ouvindo nos seus ouvidos até a morte que Deus é justo e você vai ser julgado por Ele. Quem sabe, nesse clamor da sua alma, você não volta arrependido aos pés do Senhor. Que segurança você tem. Que segurança você tem. Você pode dizer de todo o coração que é um salvo? Por quê? Vamos baixar nossas cabeças todos um instante. Todos, baixe a sua cabeça. Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se. Você está sendo despertado por Deus para avaliar a condição da sua fé. A pergunta é: examine se estão na fé. Você está na fé em Cristo, meu amigo? É só pela fé em Cristo que nós somos salvos. Esqueça que você é dessa igreja, esqueça. Se você não está em Cristo, você vai perdido, independente de ser da igreja ou não. Você está perdido. Você está seguro em Cristo. Você está pronto para partir para a eternidade mesmo. Se não está, você está vivendo para quem? Você quer enganar quem? Por favor, pelo amor de Deus, quer enganar quem? Esqueça que você tem pessoas olhando para você. Olhe para Deus. Ele é o justo juiz. É diante dele que você vai prestar contas da sua vida. Você está lembrando disso? Você sabe que pode ser amanhã? Você está pronto para a eternidade? Se não está, vai ficar assim até quando? Por que essa hipocrisia? Por que essa falsidade? Por que pensar nos homens e esquecer de Deus? Coloque-se diante do Senhor. Responda para você mesmo. Eu sou um salvo ou eu sou um perdido? E se você é perdido, a pergunta é: por que não vem para Cristo hoje? Por que não corre agora para os santos braços do Senhor Jesus, que deu a sua vida por você? Por que não vem hoje? Alguém entre nós que reconhece o seu estado de perdição diante de Deus e queria hoje correr para a salvação em Cristo? Qualquer pessoa nessa condição, escute a voz do Senhor no seu coração. Alguém nessa condição que diz: eu não sou um salvo, eu não sou, eu estou perdido aqui dentro, mas eu não quero continuar perdido. Quero hoje me entregar a Cristo. Alguém assim?
Senhor nosso Pai, queremos entregar todas essas vidas nas tuas mãos. Senhor, se aqui existe um perdido sequer, esse perdido tomou a decisão de continuar perdido hoje. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Que esse silêncio, essa falta de manifestação pela vida eterna, possa se explicar pelo único fato que todos aqui são salvos. Se não são, Senhor, tem misericórdia. Faz essas pessoas curvarem o seu ser diante de Cristo. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Convidar os diáconos para fazermos a celebração da ceia do Senhor, rapidamente. Ceia do Senhor é o momento em que nós recordamos: puxa vida, sofri tanto, sabe? Agora que veio ajeitar a minha voz, tá vendo? Mas estão pelo menos ouvindo agora, né? E eu estou me ouvindo. A ceia do Senhor é um momento tão importante que o apóstolo Paulo diz: por dizer,